Esta sessão tem como tema o Melro Azul, e como título Melro Azul, o Guardião dos Castelos, porque é um dos habitats apreciados por esta ave. E hoje então vamos ficar a conhecer um bocadinho melhor esta ave que nós encontramos no nosso país. O Melro Azul é um passariforme, pertence à ordem dos passariformes. Durante muito tempo ele esteve classificado na família Turdidae, que é a mesma que tem os tordos e os melros, mas após algumas revisões taxonómicas recentes passou para a família Muscicapidae, que reúne os papamoscas, os chascos, os piscos, os rabirruivos e afins. Portanto, apesar do seu aspecto, em termos de estrutura, algo parecido com um tordo, atualmente está na mesma família dos papamoscas. O nome científico é este, que vocês provavelmente conhecem, Monticola solitário, já lá vamos. É uma ave, é um passariforme não muito grande, maior que um pardal, mas mais pequeno que um melro, tem 20 centímetros de comprimento, 33 a 37 de envergadura. É uma ave característica de zonas rochosas, que é o habitat natural, digamos assim, desta espécie, são as zonas rochosas. No entanto, eles também se adaptaram a outros locais com características parecidas, nomeadamente construções humanas, sejam elas utilizadas ou abandonadas, porque esta espécie nidifica em cavidade e há muitas construções, sobretudo aquelas que são feitas de pedra ou de outros materiais, que às vezes têm cavidades que são apreciadas por esta ave para nidificar. Ele alimenta-se principalmente de invertebrados e de pequenos vertebrados. Nós vemos muitas vezes partilhadas nas redes sociais fotografias de melro azul a segurar uma pequena lagartixa ou a segurar um grande invertebrado, e portanto isto são os elementos principais da dieta, mas como acontece com muitas das nossas aves residentes, no inverno tem que se virar para a matéria vegetal também. No outono e no inverno, portanto aí estamos a falar de frutas e bagas, porque no inverno há muito menos invertebrados e mesmo os pequenos vertebrados, alguns deles hibernam e portanto há menos presas disponíveis, e estas aves que se alimentam de invertebrados ou de pequenos vertebrados, das duas uma, ou migram para a África na época em que há pouco alimento, ou então têm que recorrer a fontes alternativas de energia, e neste caso estamos a falar de matéria vegetal. Portanto, mais proteína na primavera, inclusive para dar às crias, e mais matéria vegetal no outono e no inverno. O ninho, como eu referi, é em cavidades, portanto em buracos que podem ser naturais ou artificiais. Aqui podem ser cavidades de rochedos, portanto uma abertura entre as rochas, pode ser uma gruta, ou então um buraco numa construção. Construção, estamos a falar aqui de velhos armazéns, de castelos, de ruínas, de outro tipo de, às vezes até casas de habitação em algumas vilas ou aldeias. Portanto, varia consoante as regiões, mas tipicamente o ninho é dentro de um buraco. A postura típica nesta espécie é de 4 a 5 ovos, embora possa ir de 3 até 6, e a incubação, como é habitual na maioria dos passariformes, é de cerca de 2 semanas, portanto, neste caso, 12 a 15 dias. O nome científico é relativamente intuitivo, mas vamos ver mais em detalhe. Monticola. Monticola é uma palavra que vem do latim e que é composta de portanto, monticola significa que vive nas montanhas, é composta por mons, que tem o genitivo montis, que significa montanha, e cola. Cola é um sufixo que significa habitante e deriva do verbo colere, que é habitar. Portanto, monticola significa que habita na montanha. Nós temos outros nomes de aves acabados em cola, como por exemplo saxicola ou choenicola ou rupicola ou por aí fora. Portanto, o cola aqui refere-se a ser habitante de alguma coisa. Portanto, monticola significa que vive nas montanhas. Portanto, é uma referência aos terrenos acidentados frequentados por esta ave. Solitários também é muito intuitivo, vem do latim solitários, que significa solitário, que por sua vez deriva de solos, que traduzimos por só. Isto porquê? Porque esta ave normalmente aparece isolada. É claro que ela forma casais na época dos ninhos, mas tirando isso é muito territorial, vive sozinha, e normalmente quando vemos um pousado fora da época dos ninhos não há mais nenhum por perto, e portanto este nome científico faz uma referência, por um lado, ao habitat e, por outro lado, ao comportamento. É um nome bastante intuitivo, como eu referi. Agora, aqui uns aspectos de identificação. Esta estampa é tirada do BWP, que é o Birds of Western Palearctic, na sua edição em CD-ROM,
e temos aqui várias imagens. No número 6 é a imagem mais característica, é o macho adulto na primavera, portanto o macho, aquilo que nós chamamos o macho nupcial, que é com este tom azulado, as asas mais escuras, muitas vezes descaídas, que é uma silhueta característica desta espécie, ter as asas em posição descaídas para baixo da cauda, portanto a cauda e as asas um pouco mais escuras que o resto do corpo, o bico escuro, é uma característica às vezes à distância para quem tem menos experiência que ajuda a distinguir dos melros, porque os melros têm o bico alaranjado, como se sabe, bico escuro, plumagem azulada. Isto é o macho nupcial. O macho de primeiro inverno, portanto é o macho, e às vezes até os machos adultos no outono, ficam com este aspecto um bocado mais acinzentado, porque eles fazem a muda, a maioria das aves faz a muda após o período reprodutor, e quando fazem a muda as penas novas têm estas orlazinhas claras, como podem ver, e mais intensas nos juvenis. Talvez para tornar a plumagem assim não tão atraente, para ficarem mais discretos. Portanto, eles ficam com as penas assim, e as penas ficam com estas orlas, e depois, à medida que o inverno decorre, estas orlas claras vão se desgastando num processo que se chama abrasão. Abrasão é o processo normal de desgaste das penas. E, portanto, à medida que o inverno vai decorrendo, estas orlas vão ficando mais fininhas, e quando chega a março eles já estão assim, com esta cor azul. Portanto, não houve aqui uma muda de pena, houve sim um desgaste, e a plumagem nupcial já lá está após a muda, só que está escondida, está lá por baixo. À direita uma fêmea nupcial, a fêmea é assim mais castanha, com umas orlas mais marcadas e também com este castanho alaranjado aqui na garganta, e embaixo à direita o juvenil, que também é todo sarapitado. Embaixo é o primeiro inverno de uma outra subespécie que ocorre ali mais para o Médio Oriente, que é o longirostris. Este não ocorre cá, o número 10. Aqui, de outro guia de identificação, que é do Hume et al., aqui com fotografias, e reparem, podemos começar por este embaixo à esquerda, tem aqui macho, símbolo de macho, BR. BR significa breeding, nos guias em inglês. Breeding significa nidificante, portanto é uma referência à época dos ninhos, e tem aqui os meses em que encontramos esta plumagem, que é de fevereiro a julho. Como eu disse, eles em fevereiro, março já estão com a plumagem nupcial, portanto está aqui azul. Enfim, este azul parece aqui bastante intenso, talvez a foto esteja um bocadinho saturada, mas temos o azul a contrastar com as asas pretas, o bico escuro também. Este é o macho nupcial. Em cima, o macho não nupcial, portanto, cá está ele com estas orlas mais claras. O azul está cá, mas está escondido, porque estas orlas cinzentas estão a tapar, e como eu disse, isto depois vai se desgastar. Está aqui macho NB, NB significa non-breeding, portanto é não nidificante, e aqui diz agosto a março. Reparem, o de baixo diz fevereiro a julho, que é quando termina a época de nidificação. Depois eles entre julho e agosto fazem sim a muda completa, e então a partir de agosto ficam com este aspecto assim mais cinzentão, e depois está explicado: pale bars and fringes wear away by spring to reveal blue coloration, ou seja, as tais orlas claras das penas vão-se wear away, portanto elas vão se desgastando, é o tal processo de abrasão, e a pouco e pouco o azul vai reaparecendo. Portanto, ao longo do inverno eles vão ficando gradualmente mais azuis através deste processo de abrasão. Isto acontece com muitas outras espécies, não é só neste. Portanto, o que eu quero dizer é que a plumagem nupcial aparece não através de um processo de muda, mas sim através de um processo de desgaste. Aqui à direita outra vez macho breeding, portanto o macho nupcial em voo, e embaixo a fêmea. A fêmea, em termos de aspecto, não varia tanto ao longo do ano, também porque estas marcas são mais grossas e não desgastam completamente, e têm estas marcas em forma de gota, como diz aqui, drop shaped, né? E portanto é assim, tem este aspecto mais acastanhado. A fêmea não varia tanto em termos de plumagem ao longo do ano. Agora aqui há algumas imagens típicas de sítios onde ou de circunstâncias em que nós podemos ver o melro azul. Cá está o Guardião dos Castelos, isto é numa guarita da muralha do Castelo de Marvão, que é um sítio clássico. Marvão fica no Alto Alentejo, é um sítio clássico para ver esta espécie, porque no Castelo de Marvão andam lá sempre 2 ou 3 machos a defender os seus territórios, e pousam muitas vezes nestes sítios altos, embora mantenham sempre a sua distância das pessoas. Muitos castelos do país, de norte a sul, têm lá o seu casalito de melro azul. Mas eles aparecem noutros sítios também, como por exemplo aqui em telhados. Às vezes pode haver sítios para nidificar nas imediações. Eles gostam de pousar sempre assim em sítios altos, talvez para ver o que se passa em redor ou enquanto estão à espera de alguma presa. Portanto, aqui um macho nupcial também, neste caso em cima de um telhado. E aqui no habitat mais
natural, se assim se pode dizer, da espécie, que são as zonas de rocha. Eles gostam muito de rochas, depois lá no meio encontram umas cavidades para nidificar, mas isto é o habitat tradicional, portanto eles foram-se adaptando às alterações introduzidas pelo ser humano no meio ambiente e, em alguns casos, conseguiram colonizar também zonas habitadas, mas continuam a ocorrer, quer no interior, nas nossas serras, quer no litoral, nas escarpas costeiras, eles continuam a ocorrer em zonas de rocha. Onde eles não ocorrem praticamente em zonas nem em zonas florestais, nem em zonas de planície, a menos que haja assim ruínas abandonadas. Aí às vezes aparecem. Aqui uma fêmea com alimento para as crias, portanto tem o aspecto assim muito mais acastanhado, não tem azul, tem estes cinzentos e castanhos com a garganta mais clara. Isto é um exemplo de uma situação em que, em contexto de atlas, os atlas de aves reprodutoras, nós consideramos nidificação confirmada, porque é um adulto a transportar alimento. Os adultos normalmente não transportam alimento, consomem no local. Da maioria das espécies, há exceções. Os picanços, por exemplo, são uma exceção porque levam aquilo para um sítio onde espetam nos espinheiros, ou algumas rapinas também podem levar para consumir noutro sítio, mas a maioria das espécies, quando captura alimento, consome o alimento no local, exceto na época dos ninhos, em que vai transportar o alimento para levar às crias. Portanto, em época de primavera, em contexto de atlas, quando nós vemos assim uma ave adulta a transportar alimento, consideramos nidificação confirmada. Cá está uma das situações que eu fiz referência há pouco. Há bocado estávamos a ver a transportar um inseto, agora aqui a transportar, que é um macho adulto, a transportar uma pequena lagartixa, presumivelmente também para levar para o ninho. Portanto, são situações típicas que nós podemos encontrar na primavera. Agora, apresento, como costumo fazer, a ficha com o estatuto de ameaça da espécie. Esta espécie não está ameaçada, está aqui na categoria LC, que é Least Concern, que em português traduzimos por pouco preocupante. Temos aqui as várias categorias de ameaça, isto está no site da BirdLife. O estatuto global, portanto, isto é o estatuto a nível mundial, é pouco preocupante, está também aqui em cima, parece. Nós no site da BirdLife, no Data Zone, podemos consultar as fichas de qualquer espécie de ave do planeta e tem lá esta informação. Portanto, o estatuto global é pouco preocupante, o estatuto da Europa, segundo o livro vermelho europeu, é pouco preocupante também, e o estatuto em Portugal é igualmente pouco preocupante. Portanto, a espécie não está ameaçada, é razoavelmente comum, não parece estar a diminuir, portanto, para já não é uma prioridade em termos de conservação da natureza, porque eles vão se aguentando, até em parte por se conseguirem adaptar às alterações que nós introduzimos no ambiente. Agora, olhamos para a distribuição mundial do mel azul, como podem ver, é vasta, vai desde a Europa até aqui praticamente à Australásia, portanto, Europa, sul da Europa, essencialmente a orla do Mediterrâneo. Como podem ver, eles não sobem muito em latitude. Sul da Europa, norte da África, toda a orla do Mediterrâneo. Depois Médio Oriente, vários locais, aqui Turquia, Irão, Cáucaso. Depois há aqui várias cores. Portanto, o roxo é onde ocorre o ano todo. Este salmão é onde ocorre apenas na época dos ninhos e o azul são zonas de invernada. O que nós podemos ver é que na Europa, nesta orla do Mediterrâneo, eles são essencialmente residentes, mas quando andamos para leste, a situação altera-se e eles são migradores. Isto acontece porque na Ásia, nesta zona muito mais continental, o clima é mais extremo e no inverno arrefece imenso. Nós aqui estamos numa zona de clima suave e porventura não teremos tanta noção, mas nas zonas da Ásia Central o inverno corresponde a períodos muito frios com temperaturas muito baixas, o que significa que estas aves não encontram alimento. E provavelmente nem bagas têm, porque muitas zonas também devem estar cheias de neve. E por conseguinte, eles migram para sul. Aqui está a Cordilheira dos Himalaias, esta zona aqui entre a Índia e a China. E, portanto, os que estão a norte dos Himalaias migram para sul e vêm aqui para a Índia, para o Paquistão, para a Arábia Saudita e para aqui para a zona da Indochina. A mesma coisa destes que nidificam aqui no nordeste da China. No Japão, que é esta ilha aqui, eles estão o ano todo, talvez porque o Japão já não tem condições tão agrestes e aqui uma parte da população chinesa também está cá o ano todo. Portanto, resumindo, no Mediterrâneo são residentes, embora alguns possam migrar um pouco para a África, na Ásia são principalmente migradores e, como podem ver, a área de distribuição desta aqui à Indonésia e às Filipinas. Ele tem 5 subespécies, temos o Monticola solitários, que é o que nós temos cá, que é a subespécie nominal, que apanha essencialmente aqui esta zona do Mediterrâneo.
Depois, a partir da Turquia, temos o Longirostris, que era o tal que aparecia na estampa do Birds of the World, que eu disse que não ocorria cá. E depois temos mais 3 subespécies na Ásia, mais para o Oriente, o Pandu, o Filipensis e o Madossi. O Filipensis, eu acho que ele ocorre no Japão, essencialmente, e aqui nesta parte da China e da Coreia, mas uma parte é migradora e eu acho que deve ser este que vai invernar às Filipinas, porque Filipensis vem de Filipinas, mas eles não nidificam lá, aparecem no inverno, mas se calhar a primeira vez que foram descritos foi nas Filipinas. Só que os filipenses são completamente diferentes dos nossos e eu achei tanta piada à diferença que arranjei uma foto aqui para vos mostrar. Portanto, isto é um melro azul, embora faça lembrar em alguns aspectos o nosso melro das rochas, por causa da coloração ruiva do ventre, mas isto é o melro azul da subespécie filipensis, o tal que nidifica na China e no Japão e que inverna nas Filipinas. Portanto, tem a estrutura do melro azul, a cor do melro azul com as asas pretas, mas o ventre e as infracaudais são ruivas. Portanto, se nós olhássemos para isto à primeira vista, nem imaginaríamos que é a mesma espécie, só que reparem, são espécies com uma distribuição vastíssima, têm várias subpopulações que não estão em contacto umas com as outras e, portanto, acabam por evoluir separadamente e então os do Extremo Oriente têm este aspecto bastante contrastado. Olhando mais em detalhe para a distribuição aqui no Mediterrâneo, que é aquela que nos interessa, podemos ver, como eu disse, eles ocorrem apenas no sul da Europa, portanto, Portugal, Espanha, sul de França, vão aqui até ao norte de Itália, mas não passam os Alpes, portanto já não vão para cima dos Alpes, uma grande parte de Itália, depois a orla do Mediterrâneo aqui nos Balcãs, até à Grécia, e depois Turquia, muitas ilhas do Mediterrâneo, este melro azul está presente em quase todas as ilhas do Mediterrâneo, Baleares, Córcega, Sardenha, Sicília, Creta, Chipre é mais para a direita, ilhas gregas em quase todas, que até são muito rochosas, as ilhas gregas, portanto têm muito habitat, eles estão presentes nas ilhas do Mediterrâneo e depois aqui vários países do Norte de África, Marrocos, Argélia e Tunísia. Portanto, é uma espécie típica do sul da Europa e do Mediterrâneo e estão presentes durante todo o ano. Na Península Ibérica, como podem ver, a distribuição é vasta, mas tem algumas zonas de descontinuidade que correspondem principalmente às áreas que não têm habitat favorável, já vamos ver mais em detalhe. Aqui temos o mapa do do segundo Atlas Europeu, que foi publicado em 2020. Este é o mapa de abundância. A abundância está aqui registada nestes tons de vermelho, numa escala logarítmica. Portanto, a distribuição é aquela que já vimos, sul da Europa, neste caso não inclui o norte da África, porque o Atlas é só europeu, mas, portanto, desde Portugal, Espanha, sul de França, Itália, Balcãs, Grécia e Turquia. E a abundância varia, mas assim a olho parecem ser mais abundantes na Península Ibérica, nos Balcãs, na Grécia e no sul da Turquia. Depois talvez um pouco menos em Itália. Isto pode ter a ver com questões de habitat e não só. Portanto, este é o mapa da abundância. E o outro mapa que eu também costumo mostrar é este mapa de variação, de comparação com o Atlas anterior, com o primeiro Atlas que foi feito no início dos anos 90. Aqui temos a cinzento as quadrículas, são quadrículas de 50 por 50 km, a cinzento as quadrículas em que a espécie estava presente nos dois Atlas, a azul aquelas em que apareceu, não estava no primeiro, mas já estava no segundo, e a cor de laranja aquelas em que desapareceu. Nós vemos aqui, no essencial, eu diria que a área de distribuição se manteve, porque a mancha cinzenta do primeiro Atlas continua para o segundo Atlas. Há aqui umas quadrículazinhas a azul, sobretudo na parte norte, mas não é uma expansão muito expressiva, mas também há umas quadrículas a laranja na parte norte, depois há umas azuis e laranjas aqui espalhadas pelo meio, portanto houve assim algumas diferenças. Olhando para isto, sugere uma expansão para norte, mas muito ligeira. Portanto, a minha percepção ao olhar para este mapa é que a distribuição desta espécie está estável, o que até condiz bem com aquele estatuto de ameaça de pouco preocupante. É uma distribuição vasta, não está a diminuir, não me parece haver motivos de preocupação, está com uma situação razoavelmente estável, mas aqui neste mapa também vemos bem a distribuição mediterrânica desta espécie. E, portanto, os observadores que vêm do norte da Europa, de países como Grã-Bretanha, Holanda, Suécia, Finlândia, Noruega, é uma espécie que lhes interessa ver porque não existe de todo nestes países do norte da Europa. E como nem sequer é uma espécie migradora, no caso das nossas populações, é raríssimo aparecer lá algum. Portanto, quando os observadores do norte vêm até Portugal, esta é sempre uma espécie que lhes agrada bastante na medida em que não há nos países de origem.
Agora, o mapa da situação em Espanha, isto é do segundo Atlas espanhol, que foi feito entre 2000 e... Peço desculpa, entre 1998 e 2001, assim é que é, portanto há 25 anos, mais ou menos, são quadrículas 10 por 10 quilómetros. O que é que nós vemos aqui? Vemos uma distribuição vasta, que vai de norte a sul e de leste a oeste, mas com muitos buracos, portanto muitas descontinuidades. E essas descontinuidades têm a ver com regiões, províncias em que não existe habitat favorável, ou em que eventualmente o clima não seja tão favorável. O que nós vemos olhando para o mapa é que claramente é mais abundante a leste e a sul, portanto aqui na costa mediterrânica, aliás eu já salientei que esta é uma espécie de distribuição mediterrânica, reparem, isto aqui é o Estreito de Gibraltar, aqui em baixo, e daqui até à Catalunha esta mancha é mais ou menos contínua, tem muito poucas falhas. Depois, quando avançamos para o interior da península, existem aqui algumas manchas contínuas que nós podemos identificar pelas principais cordilheiras, por exemplo, aqui o sistema central, que vai desde a Serra da Estrela até à Serra do Guadarrama, aqui o sistema ibérico, aqui as bases quase dos Pirineus, mas depois estão ausentes de uma grande parte da meseta, isto é aqui a zona de Toledo e Ciudad Real, estão ausentes da bacia do Guadalquivir, estão ausentes de uma grande parte da província de Badajoz e ausentes da meseta norte. E mesmo na costa norte, que é a zona chamada Eurosiberiana, apenas existem pequenas bolsas, quer na Galiza, na Cantábria e nas Astúrias, portanto muito mais descontínuo. Ou seja, há aqui claramente um gradiente de abundância que diminui de sul para norte e diminui de leste para oeste. Eles são mais abundantes no sul, no Mediterrâneo, são mais escassos na costa atlântica, embora pontualmente apareçam. E notem também a presença nas Ilhas Baleares, portanto, Menorca, Maiorca, Ibiza e Formentera. Já há pouco chamei a atenção que eles são muito comuns em todas as ilhas do Mediterrâneo e essa abundância está expressa aqui nesta distribuição. Temos também a presença em Ceuta, aparecem aqui as bolinhas do Norte de África, porque isto faz parte do território espanhol, Ceuta, Melilla, e aqui isto devem ser as Ilhas Chafarinas, que é um arquipélago que existe também perto da costa de África. Portanto, tem uma distribuição vasta, só não está presente é nas Canárias. Aqui do terceiro Atlas, o terceiro Atlas espanhol que foi publicado há 4 ou 5 anos, portanto é uma atualização do anterior, ele não cobriu o território todo, cobriu só uma parte, mas na parte que foi coberta faz-se a comparação com o anterior. As bolinhas amarelas são as zonas onde manteve do segundo para o terceiro, vermelhas onde desapareceu e azuis os sítios novos. É claro que há aqui uma grande mistura de bolinhas, mas assim à primeira vista parece haver mais bolinhas azuis do que vermelhas. Vemos algumas diminuições, mas aqui grandes manchas de bolinhas azuis nesta região, que é na Extremadura, muitas bolinhas azuis dispersas na Andaluzia, também aqui nesta zona centro-norte e na Catalunha. Portanto, assim ao olho, eu por acaso não fui verificar o número de quadrículas, mas parece ter havido um aumento em termos de área de distribuição na vizinha Espanha, o que sugere que a espécie está numa situação bastante favorável. Aqui o gráfico da tendência populacional, portanto isto aqui é quantificação com base nos dados do Programa de Monitorização de Aves Comuns, que é o programa SACRE, que é feito pela CEO. A CEO é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, está aqui o logótipo, e o programa SACRE é o equivalente ao nosso CAC, que é feito pela CEPEA. O que nós vemos aqui, partindo de uma base zero em 1998, houve aqui umas oscilações grandes no início, mas às vezes estes programas, nos primeiros anos, quando a amostra é muito pequena, pode ter oscilações fortes, portanto não devemos dar demasiada importância às oscilações dos primeiros anos, mas quando olhamos aqui para a imagem desde 1998 até 2018, o que nós vemos é aqui algumas oscilações a subir e a descer, mas no essencial a tendência é estável. Portanto, nós estamos aqui em 2018, parece ter aumentado um pouco, mas já houve anos em que esteve aqui no zero, portanto ele vai oscilando, tem anos melhores e anos piores, mas no que nós vemos aqui é uma linha que segue mais ou menos horizontal. Portanto, isto também reforça aquilo que já vimos nos mapas anteriores, que o Melro Azul está com uma situação estável. E agora vamos ver a situação em Portugal. Vamos ver mais em detalhe qual é a situação no nosso país. Esta imagem que eu estou a partilhar é do primeiro Atlas de Nidificantes, que foi publicado em 1989. Os trabalhos de campo foram de 1978 a 1984, está aqui escrito em baixo. Neste Atlas, as folhas, portanto, as unidades de amostragem eram retângulos de 20 por 32 km que correspondiam às cartas do Instituto, na altura, Instituto Geográfico e Cadastral. E o que nós vemos aqui é, na metade interior do país, portanto,
Trás-os-Montes, Beira Interior e Interior Alentejano, a distribuição é mais ou menos contínua. Portanto, há muito poucas falhas. Está mais ou menos assim uma mancha contínua, desde Trás-os-Montes até ao Algarve. Na metade litoral a situação é diferente. No litoral norte está praticamente ausente, no litoral centro também, e depois aparece aqui onde começa a Costa Rochosa. A Costa Rochosa começa mais ou menos de Peniche para baixo. Peniche é aqui no Cabo Carvoeiro, porque para norte de Peniche a costa é quase toda arenosa, tem muito poucos troços rochosos. Eles ocorrem em falésias costeiras e o primeiro grande troço de Costa Rochosa vai desde Peniche até aqui a Setúbal. Portanto, apanha Cabo Carvoeiro, a zona do Cabo da Roca e a costa a norte de Sintra e de Cascais, e depois aqui a zona entre Lisboa, Cabo Especial, até à costa da Arrábida. Aqui temos Melros Azuis, aqui no interior Serra de Monte Junto, isto aqui deve ser a Serra da Aire, e depois várias serras do interior norte e centro. E depois também na costa rochosa do Algarve. Portanto, aqui desde Algesur, Cabo de São Vicente e continuando por aqui fora. No Sotavento, aqui no interior, não há costa rochosa, mas eles ocorrem na serra e em ruínas. Portanto, não precisam sempre de rochas, como eu disse, também ocupam ruínas, isso nota-se muito no interior do Algarve, no Barlavento, perdão, no Sotavento, que é esta zona aqui, e também no interior alentejano. Mas, portanto, a distribuição é esta. No interior, mais ou menos contínua, no litoral, só em zonas de costa rochosa e, de resto, muitos buracos, quer no Alentejo, quer no litoral norte e centro. Portanto, na década de 80, o que nós vemos aqui é, como eu já referi, metade interior, o litoral da região de Lisboa e no maciço calcário extremano, que é o nome que se dá a um conjunto de serras que vai então aqui desde Monte Junto até Serra da Aire, Serra dos Candeeiros, esta zona aqui, na transição entre a Extremadura e o Ribatejo. E ainda no Algarve, portanto, um pouco presentes por todo o Algarve. Quando olhamos para o segundo Atlas, que foi publicado em 2008, os trabalhos de campo foram de 1999 a 2005, este Atlas já teve uma malha mais fina, uma malha de 10 por 10 km, e isso permite-nos ver a situação com um bocadinho mais de detalhe. Vamos olhar primeiro para o mapa da esquerda, que é o que marca apenas as presenças. As presenças, portanto, os locais, os registros de ocorrência, sendo que as bolinhas maiores reportam-se a nidificação confirmada, as médias a nidificação possível e as provável, desculpem, grandes a confirmada, médias a provável e pequenas a possível. O que é que nós vemos aqui? Um mapa parecido com o anterior, mas com uma malha mais fina, vemos aqui algumas diferenças. Portanto, o que é que nós vemos? Na metade interior, a distribuição que eu referi, desde Trás-os-Montes ao Algarve, mais ou menos contínua, mas agora já notamos aqui algumas falhas no Alentejo, particularmente aqui na região de Elvas, e depois aqui embaixo numa zona que estará ali entre Beja, Moura e um pouco a norte de Mértola. Estas falhas talvez apareçam aqui por causa do mapa ter uma resolução mais fina e não necessariamente por causa da espécie ter desaparecido. Portanto, a resolução mais fina já nos permite detectar isto. Mas no interior, então, mais ou menos contínua, desde Trás-os-Montes até à Bacia do Tejo, ou aqui ao Alto Alentejo, Serra de São Mamede, e depois no resto do Alentejo, já com algumas descontinuidades, mas também no interior. No Algarve, uma presença mais contínua, mais expressiva no Sotavento, onde aparecem na Serra. Depois aqui no Barlavento são mais costeiros, e sobem um bocadinho pelo litoral alentejano. Depois cá está o tal núcleo que eu falei aqui na costa de Lisboa, que agora também podemos ver algumas descontinuidades, mas desde Setúbal até ao Especial, Cabo da Roca e depois aqui em Peniche, e cá está o tal maciço calcário extremano que eu falei, tanto Serra de Monte Junto, Serra dos Candeeiros, Serra da Aire e outras serras aqui na zona. Portanto, esta é mais ou menos a distribuição do Mar Azul. Depois temos aqui um ou outro núcleo isolado. Por exemplo, isto aqui penso que é na barragem do Pego do Altar, ali perto de Alcácer do Sal. Portanto, pontualmente, aqui também vemos, é capaz de ser na Serra da Freita ou ali perto de Aveiro, deve ser nestas zonas. Há também aqui um pequeno núcleo no Gerês, portanto, há assim um ou outro núcleo isolado, separado dos restantes, que este mapa nos permite ver. À direita temos o mapa da abundância, que é um mapa que é calculado a partir da frequência de observação nas várias quadrículas, e em que os tons de amarelo, laranja e vermelho indicam a frequência relativa. Quanto mais escuro, mais frequentes são. E o que nós olhamos para aqui, vemos claramente uma zona de maior abundância em Trás-os-Montes, onde aparecem quadrículas mais escuras e uma mancha mais contínua. Também aqui nesta zona da Beira Baixa, que é no Tejo Internacional, que continua para o maciço calcário extremâneo, e outro núcleo importante no Algarve, principalmente no Sotavento e também aqui na zona de Sagres, onde há bastantes. De resto, apenas observações dispersas pelo resto do território. Portanto, 3 grandes núcleos para a espécie: Trás-os-Montes e Douro, Tejo Internacional, maciço calcário extremâneo e São Mamede, e depois aqui então uma grande parte do Algarve.
O terceiro Atlas foi publicado há um ano e pouco, em dezembro de 2023. Os trabalhos de campo foram realizados de 2015 a 2021. Isto está disponível online no site Lista Vermelha das Aves. As quadrículas também são de 10x10, embora a grelha tenha sido um bocado inclinada, portanto agora está um bocadinho torcida em relação ao anterior. O código de cores aqui é um bocadinho diferente. Azul, está aqui explicado, azul é quando estava presente no segundo e no terceiro, portanto este Atlas faz a comparação com o segundo, não com o primeiro. Verde são novidades neste Atlas e vermelho é onde desapareceu. Portanto, quando nós olhamos para este mapa, é parecido com o que tínhamos em Espanha, houve quadrículas em que desapareceu, quadrículas em que apareceu. A minha leitura disto é que parece ter havido aqui uma expansão entre os montes, portanto, muitas bolinhas verdes, embora também haja núcleos vermelhos em certos sítios, portanto, pode ter desaparecido numas zonas e colonizado noutras, ou então houve diferenças de cobertura. Aqui na zona do Gerês parece ter desaparecido, embora isto sendo zonas de difícil acesso, não sei até que ponto é que isto reflete uma cobertura se calhar menos boa dos topos, não sei dizer. Depois aqui nesta zona da bacia do Tejo parece também estar com bastantes bolinhas verdes, algumas vermelhas, muitas bolinhas verdes novas aqui no interior alentejano, onde havia uns buracos, agora parece estar presente em maior quantidade. No Algarve também muitas bolinhas verdes aqui na parte norte da Serra e no litoral, e por fim na região de Lisboa também, ao passo que aqui na zona de Peniche parece ter desaparecido. Portanto, o que nós vemos é há assim umas zonas onde parece haver menos e onde há umas manchas de bolas vermelhas, outras zonas onde há umas bolas de manchas verdes, um bocado como acontece em Espanha. No conjunto, eu não estive a contar, mas no conjunto parece-me haver mais bolas verdes do que vermelhas, portanto, parece estar a haver um ligeiro aumento, tal como se verificou em Espanha. E no global, a nível nacional, a situação desta espécie parece-me ser também bastante pacífica em termos de conservação, bastante saudável, não suscita preocupação. Aqui o gráfico de frequência tirado do eBird é um gráfico bastante curioso. A frequência é a percentagem de listas que são colocadas no eBird que incluem observações desta espécie. Ou seja, é a percentagem de listas completas em que há. As frequências são bastante baixas, andam aqui entre 1% e 2%, o que é normal, porque senão é uma espécie que nós vejamos todos os dias quando vamos dar uma volta para ver aves. Temos que ir a zonas específicas, são zonas sobretudo no interior, e a maioria dos observadores está no litoral, e portanto a maioria dos observadores não vê melhor azul no seu dia-a-dia, por isso é que as frequências são bastante baixas. De qualquer forma, o que nós vemos é em janeiro a frequência anda aqui por 1%, e depois quando chega à primavera, de março até junho aumenta, aqui para valores perto de 2%, depois volta a cair para valores muito baixos em agosto, e depois tem aqui um pico no início de outubro, e depois volta a cair para os valores de inverno. Eu vou interpretar isto. Isto é tirado do eBird. Relativamente a este aumento que se nota aqui na primavera, a minha explicação é simples. Os machos começam a cantar ativamente a partir de fevereiro e nessa altura são muito mais visíveis, pousam muito à vista, são muito fáceis de ver, de ouvir, de localizar, fazem os seus voos nupciais e, portanto, por causa de serem vocalmente mais ativos e de se mostrarem mais, a frequência de observação aumenta porque as pessoas dão mais facilmente com eles. Depois, a partir de julho, param de cantar, recolhem-se imenso, estão a fazer a muda, eles são muito discretos nesta altura e é por isso que no início de agosto quase não há, como podem ver aqui, observação de melros azuis, é a frequência mais baixa do ano, é no início de agosto, 0,6. E depois de repente há aqui um pico acentuadíssimo no início de outubro, que é um pico um bocadinho surpreendente para uma espécie que é bastante sedentária, ao que tudo indica. Mas isto tem a ver com um outro fenómeno que é o Festival de Sagres. O Festival de Sagres acontece todas as semanas no início de outubro, primeira semana de outubro, e em Sagres há bastantes melros azuis e há muito mais listas proporcionalmente reportadas em Sagres nesta altura do que no resto do ano. O que significa que, como está lá muita gente a fazer listas todos os dias, e como quase todas as listas têm melros azuis, acaba por haver uma sobreamostragem de melros azuis durante a primeira semana de outubro. Reparem que isto só durou uma semana, tem aqui este pico, vai quase até aos 4%, e na semana seguinte já cai para valores mais baixos. Portanto, depois anda aqui pelos 2%, e mesmo assim continua a haver muita amostragem em Sagres desde meio de setembro até ao fim de novembro, porque há programas de monitorização de rapinas, portanto toda esta zona de Sagres acaba por pesar bastante no número de listas desta espécie pouco comum. E eu estou a destacar isto para dizer que quando nós olhamos para estes gráficos, quando as dimensões das amostras não são muito grandes, que é o caso às vezes de espécies que são menos abundantes, às vezes há estes efeitos, estes enviesamentos, e nós temos que ter isto em conta na análise dos gráficos,
para percebermos porque é que existem estas variações. Claro que quando as amostras ficam mais robustas, estes efeitos depois tendem a desaparecer, mas neste caso, este efeito de Sagres, que também aparece noutras espécies, mas aqui é particularmente visível. Depois, quando termina a monitorização em Sagres no fim de novembro, isto cai outra vez para os valores de inverno que temos em janeiro, que é aqui nos 1%. E agora estamos quase a terminar. Vou apresentar aqui a ficha síntese do que vimos sobre esta espécie. O mel azul, como vimos no mapa mundial, tem uma distribuição muito vasta, que vai desde Portugal até ao Japão e à Indonésia e às Filipinas. No caso da Europa, distribui-se essencialmente pelas zonas de clima mediterrâneo, portanto, pelo sul da Europa, também ocorre no norte da África, não ocorre no centro nem no norte da Europa, portanto, é uma espécie típica do sul. Vimos que as aves da Europa são essencialmente residentes, elas não precisam de migrar porque encontram alimento durante todo o ano, mas no caso da Ásia, em que os invernos são muito mais rigorosos, as populações são migradoras e migram para o sul da Ásia, para baixo dos Himalaias, para o sul da China, para as Filipinas, para a Indonésia e até para certas zonas de África. Portanto, há este contraste em termos de migração entre as populações da Europa e as populações da Ásia. Vimos a distribuição em Espanha, vimos que tem uma distribuição muito vasta no país, que abrange praticamente todo o país, mas com muitos buracos, tem muitas descontinuidades, especialmente na metade norte. Portanto, no sul e no leste, a espécie é mais comum, está presente desde o Estreito de Gibraltar até à Catalunha, mas depois, à medida que avançamos para norte, começa a haver bolsas em que a espécie está totalmente ausente. Em Portugal, vimos que é mais comum no interior, particularmente no Nordeste transmontano, que também tem um clima mediterrâneo e tem muito habitat bom, mas que também ocorre no litoral de Lisboa, onde existem bastantes escarpas e que é bastante comum no Algarve. E vimos que a situação populacional desta espécie, quer a nível nacional, quer a nível europeu e mundial, se encontra bastante estável. Portanto, não suscita preocupações de conservação. Chegamos assim ao final desta sessão sobre o mel azul e agora eu vou ficar à disposição para as vossas questões. Obrigado.